Olá pessoal, professor Denis Rocha, matemática, mais uma aula aqui de álgebra. É a nossa quarta aula de álgebra aqui na sequência. Então a gente já estudou monômios, polinômios e valor numérico de uma expressão algébrica. Agora, equação do primeiro grau. Bom, uma equação é uma sentença matemática que contém uma ou mais incógnitas, que na verdade é o valor desconhecido, né? E ela é expressa por uma igualdade, tá? Bom, uma equação, por exemplo, x mais 4 igual a 7. O lado esquerdo da equação, essa expressão que está à esquerda da igualdade, é chamado de primeiro membro, do lado direito, segundo membro. Então, por exemplo, aqui, primeiro membro x mais 4, segundo membro 7. Nesse caso, 3x mais 5 igual a 2x menos 4. O primeiro membro é o 3x mais 5, segundo membro, 2x menos 4. E a solução de uma equação é um número ou valor que, quando colocado no lugar da incógnita, torna a sentença verdadeira. Isso falando de uma equação que tem apenas uma incógnita, né? Então, nesse caso, por exemplo, para resolver uma equação como essa, eu preciso saber qual é o valor do x aqui, né? Se a gente olhar bem, a gente tem que pensar qual é o número que, somado com 3, resulta em 5? Então essa que é a pergunta que a gente tem que responder quando a gente resolve uma equação do primeiro grau como essa. Na verdade, aqui dá para perceber que o x é igual a 2, né? Tá? Porque 2 mais 3 é igual a 5. Então eu sei que, na verdade, o x é igual a 2. Então, o x igual a 2 é chamado de solução da equação, tá? Por quê? Se eu pegar e substituir x igual a 2 aqui na equação original, eu vou ter que tornar essa sentença uma coisa verdadeira. Então, substituindo, eu tenho 2 mais 3 é igual a 5. Então, eu substituí o valor do 2 no lugar do x e tornou a sentença verdadeira. Então, logo, x igual a 2 é uma solução da equação. Tá legal? Bom, vamos pensar um outro caso aqui. Se eu tivesse, por exemplo, 2x igual a 6, por exemplo. Aqui, na verdade, eu estou pensando qual o número que eu multiplico por 2 e que dá 6. Dá para ver que é o 3, né? Na prática, o que acontece? A gente precisa entender que uma igualdade, quando eu quero, no final, ter o valor do x, então x igual a alguma coisa, eu preciso entender que eu tenho que isolar esse x, né? Então, aqui, o número 2 está multiplicando o x. Eu sei que, se eu dividir essa equação dos dois lados por 2, o meu x vai ficar sozinho, né? Então, 2 dividido por 2 dá 1. Então, x igual 6 dividido por 2 dá 3, tá? Uma coisa importante é que sempre que a gente tem que resolver uma determinada equação, a gente tem que considerar um conjunto universo, né? Aqui eu não coloquei, mas o nosso universo é o conjunto dos números racionais, que são todos os números naturais, todos os números inteiros, todas as frações decimais, tá? Então, o conjunto solução dessa equação é justamente o 3, tá? Essa daqui seria solução x igual a 2, né? Então, o conjunto solução formado pelo elemento 2. Vamos pensar em mais uma aqui agora. 3x mais 10 é igual a 4, igual a 1. Bom, primeiro, para eu conseguir eliminar esse x, eu não vou poder só dividir por 3, porque aqui o coeficiente dele é 3. Eu tenho primeiro um 10 aqui que eu tenho que eliminar ele. E no caso, eu posso então subtrair 10 dos dois lados da equação. E vou gerar o quê? 3x mais 10 menos 10 mais 10 menos 10 dá 0. Então, desse lado, ficou só 3x.
E 1 menos 10 dá menos 9. Agora, esse 3 está multiplicando, agora sim eu vou dividir por 3 dos dois lados. Que aí sim eu sei que 3 dividido por 3 dá 1. Então eu fico com x igual, menos 9 dividido por 3 dá menos 3, porque menos com mais dá menos, 9 por 3 dá 3. Então, conjunto de solução dessa equação é menos 3. Tá? Então esse é o momento inicial aqui sobre equação do primeiro grau. Vamos avançar e verificar algumas outras possibilidades aqui. Então vamos lá. Bom, aqui eu vou continuar resolvendo essas equações. Aqui uma equação 2x igual a 10, então o 2 está multiplicando. Se eu divido por 2 dos dois lados, eu não altero a igualdade. 2 dividido por 2 dá 1, x igual 10 dividido por 2, que é 5. Conjunto solução é 5. Tá legal? Bom, além disso, eu tenho 3x mais 4 igual a 16, então, de novo, primeiro eu tenho que eliminar esse 4, pegando e subtraindo o 4 dos dois lados da igualdade. Então, fiquei 4 menos 4 dá 0, 3x igual a 16 menos 4, que é 12. E agora, mais uma vez, eu tenho possibilidade de dividir por 3 dos dois lados, que é 3 dividido por 3 é 1. Então, x igual 12 dividido por 3 dá 4. Conjunto solução, x igual a 4. Mas, possivelmente, quem está assistindo esse vídeo deve estar se perguntando, bom, mas eu aprendi a resolver equação com operação inversa, né? Aqui, por exemplo, tá mais 4, passa como menos 4 quando passa pela igualdade. É exatamente isso, só que isso se chama abuso de linguagem. Tá? Como que funciona abuso de linguagem? Sempre que eu pegar um número e passar para o outro lado, para eliminar, eu vou considerar a operação inversa. Por quê? Por exemplo, aqui eu não tinha 4, eu não tive que subtrair 4 dos dois lados. Só que a partir do momento que foi cancelado aqui, é que, na verdade, esse 4, que era mais, passou para cá como menos. Então, eu vou fazer dessa forma, já aplicando numa equação que tem incógnita dos dois lados. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu tenho aqui 2x mais 4 igual a menos x mais 1, então eu vou ter tudo que é x para o lado esquerdo, tudo que é número para o lado direito. Então, 2x já estava aqui. Esse menos x, quando ele passar para cá, ele vem como mais x. Quem que já estava lá do outro lado? Era o 1, mais 1. O mais 4 passou como menos 4. 2x mais x dá 3x. 1 menos 4 dá menos 3. E o 3 está multiplicando? Inverso da multiplicação é a divisão. Então, x igual menos 3 dividido por 3. Isso quer dizer que x é igual, menos com mais dá menos, 3 dividido por 3 dá 1. Então, menos 1. E o conjunto de solução, nesse caso, é menos 1. E, por último, aqui, uma equação com frações. Então, no caso, eu tenho meio aqui, x mais meio igual a 7 terços. Isolo x normalmente. Do lado direito da igualdade já estava os 7 terços. Ele permanece do jeito que ele estava. O mais meio que passa como menos meio. E nesse caso, nós já falamos, né, no vídeo anterior aí sobre operações com frações, que quando eu tenho que fazer subtração de frações, eu tenho que verificar aqui o MMC. Obter primeiro o MMC entre os denominadores, né, o mínimo múltiplo comum. Nesse caso, múltiplos de 3 são, sem ser o zero, né? 3, 6, 9, 12, até infinito. Os múltiplos de 2 são 2, 4, 6, 8. Então, o mínimo múltiplo comum nesse caso é o 6. E aí eu tenho duas possibilidades. Ou eu pego as frações equivalentes
ou eu vou verificar aquela regrinha. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? Nesse caso, eu vou fazer pela regra. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 7 dá 14. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. E agora, então, x igual 14 sextos menos 3 sextos. Ambos os denominadores estão iguais. Então, 14 menos 3 dá 11 sextos, tá? E o conjunto solução, nesse caso, é 11 sextos. Tá legal? Bom, então, nesse caso era isso que eu queria falar agora. Espero que todos tenham gostado, tenham aprendido bem. E se inscrevam no canal e ative as notificações para mais vídeos. Tá legal? Forte abraço a todos e até mais!